Bem-vinda ao Sindicast, o podcast do varejo do Sind Lojas Caxias, gravado direto do 7º Simpósio Estadual do Varejo. E hoje a gente vai falar sobre a mudança nos hábitos do consumidor e sobre o poder da voz da marca. E para isso estou aqui com duas super especialistas. Eu sou a Maria Eduarda Fortuna, sou diretora do Grupo Solares de Comunicação. E hoje aqui comigo recebo Patrícia Palermo, ela que é economista da FEComércio, e a jornalista Valéria Alberti. Gente, é um prazer receber duas mulheres tão incríveis. É um prazer todo nosso aqui, prazer, né, Valéria? com certeza. Que honra legal. estar aqui. E hoje a gente vai falar então sobre um pouco dessa mudança, né? A tua palestra, Patrícia, vai começar trazendo um pouco dessa questão das gerações, da mudança da geração e dos hábitos de consumo, né, do consumidor. Então, nos traz um pouquinho essa visão. Bom, em primeiro lugar, muito obrigada por estar mais uma vez aqui em Caxias, né, visitando uma atividade tão rica do Sind Lojas como é o simpósio. Eu tive presente já em uma outra edição, foi um sucesso e vejo que o simpósio só ficou cada vez maior. E agora essa iniciativa aqui do Sindicast também é algo extremamente rico porque permite que as pessoas, mesmo que não estejam hoje participando das palestras, possam ter acesso ao conteúdo. E isso é o mais importante, né? Assimilar conteúdo para a gente transformar isso em vendas. O que a minha palestra hoje vai começar trazendo? Dizendo para a gente que a gente está vivendo uma revolução demográfica. O que significa isso? Que aquela pirâmide demográfica que a gente conhecia, né, de uma base extremamente ampliada, com muitas crianças, uma massa de adultos menor e um topo bem pequenininho de idosos, mudou significativamente. Para vocês terem uma ideia, a gente aqui no Brasil levou mais de 500 anos para fazer com que a população com 60 anos ou mais atingisse 10% da população total. Nós vamos levar 14 anos para fazer o segundo conjunto de 10 pontos percentuais. Então, nós estamos num processo de envelhecimento muito rápido. Hoje, no Brasil, nós temos mais de 35 milhões de pessoas com 60 anos ou mais. O estado do Rio Grande do Sul é o estado brasileiro com a maior proporção de pessoas com 60 anos ou mais, já é 21,16%. E esse conjunto de pessoas hoje está bem satisfeita com os produtos que encontra e com o atendimento que encontra. E mesmo insatisfeitos, eles movimentam no Brasil quase 2 trilhões de reais todos os anos. Isto é, a gente tem aí um público carente de produtos, carente de atendimento, que o comércio, especialmente o varejista, tem que dar uma atenção muito especial. E essa questão geracional para o varejo é mais importante ainda. Por quê? Porque o varejo, entre as atividades econômicas, tende a ser aqui ou é mais ou uma das que mais emprega pessoas com 24 anos ou menos. O que significa isso? Se você não tiver lá na ponta, né, lá no comércio, alguém que seja amplamente treinado e aberto para atender essas pessoas de 60 anos ou mais, não vai dar match. O que a gente sabe, né? A gente sabe que grande parte das vendas acontece quando a gente tem um atendimento adequado às necessidades que a gente tem. Perfeito. Então, a gente tem que... O varejista tem que estar preparado também para lidar com essa mudança de gerações, né? Com certeza. E a gente tem que enxergar aqui, esse contingente de pessoas 60 anos ou mais, ele está virando uma maioria, né? Imagina, nós estamos olhando aqui para o estado do Rio Grande do Sul, a gente tem mais pessoas com 60 anos ou mais do que pessoas com 14 anos ou menos. Então, o que significa isso? Que, do mesmo ponto de vista que eu falo aqui, né, que a gente tem que começar a ampliar a escala de acesso a produtos e serviços para pessoas com 60 anos ou mais, quando a gente olha para a parte das crianças, a questão é totalmente diferente. A gente tem que pensar em quantidades que vão ser vendidas a menor, mas com valor agregado maior. Isso mesmo, porque as crianças, quando elas passam a ser em menor quantidade dentro das famílias, elas começam a ganhar relevância. A gente falava aqui no tempo ainda dos microfones desligados, né, que as crianças hoje são definidoras, por exemplo, dentro de muitos lares, como quem vai escolher o hotel e o destino final da família numa viagem de final de ano, por exemplo.
Vai ser muitas vezes a criança que vai ser definidora onde a família vai almoçar, né? E aí, dentro dos ambientes familiares, as crianças passam a ganhar mais relevância, né? Eu sou neta de uma avó que teve 31 netos. Meu Deus, Uau. que loucura! O meu sogro tem 2 netas com diferenças de 15 anos entre elas. Sim. Então você entende que, É tipo, uma mudança muito, né? E que a gente precisa estar atento a isso completamente. na hora de fazer as nossas estratégias, né? A gente brincava, né? Quando uma pessoa tem 30 netos, ela não chega no final do ano e dá uma caixa de bombom pra cada neto. Ela dá Exato. É só bombom o que, pra é só cada o que neto, consegue, um bombom. E olha lá, né? é verdade. Mas quando você tem 2, e de novo, né? No meu caso do meu sogro, por exemplo, no meu sogro e da minha sogra, que tiveram 2 netos com uma diferença de 15 anos, durante 15 anos, ela foi neta única. Exato, exato. Né? Então imagina a capacidade de presentear ficar infinitamente Muito mais maior. enriquecida, né? Perfeito. Valéria vai nos Sensacional. falar um pouco sobre o poder da marca, a voz da marca, né? Então, dentro dessa visão que a Patrícia trouxe, né? Como é que a gente consegue comunicar e não cometer erros na hora de se comunicar com diferentes gerações, né? Claro, não, acho que tô participando, né, trazendo para esse simpósio o resultado, assim, que eu digo são 25 anos de observação também e percebendo essa lacuna, que eu acho que se conecta muito com tudo que a Patrícia falou. Em primeiro lugar, eu queria dizer também, é uma honra para mim estar aqui com vocês. Que legal. É um prazer te conhecer pessoalmente, já acompanhava bastante o trabalho da Patrícia Palermo e sempre com admiração por ser uma mulher ali, uma economista dentro de uma entidade tão importante, né, para nós. E estar aqui contigo também, uma honra, Maria Eduarda Fortuna, pelo papel também que tu exerce aqui no Grupo Solares. Obrigada, e tudo obrigada. mais. Eu queria dizer que o que me traz aqui para falar sobre, né, a voz da marca é muito resultado de um trabalho que eu desenvolvo há mais de 3 anos no Sebrae, mas o que me levou ao Sebrae são os 25 anos de experiência no mercado, fazendo atendimento, né, de clientes, sempre no segmento empresarial, sendo uma diretora de planejamento de redação, porque eu sou jornalista, né, e eu acabei enveredando para essa carreira, né, de comunicação. E observando o mercado, observando todo esse tempo as empresas e as mudanças que ocorreram, né, de comportamento e de tecnologia, tudo, eu comecei a entender que tinha uma lacuna de entendimento sobre posicionamento e tom de voz de marca que atrapalha todo o resto, que vai atrapalhar lá na ponta, na conexão, no atendimento, na experiência, que é o que também a Patrícia acabou de mencionar. Então, o meu conteúdo hoje, ele é muito sobre essa questão de que precisa haver um entendimento dos gestores de marca. Quem tem um negócio tem uma marca, e essa marca precisa ter voz, precisa falar, e assim como o tema, né, muito pertinente do 7º Simpósio do Varejo, que é conexões movem negócios. Aí a gente começa a ver os gurus e as trends, todo mundo falando em conexão, tem que ter uma conexão com os clientes, tem que ter uma consistência na marca. E daí tu vê assim aqueles gestores, e geralmente, inclusive, eu acho que o varejo, que eu trabalhei muito atendendo, né, empresários do setor de varejo, meio perdidos, meio querendo acompanhar trend, sem saber se aquela trend conversa com, né, o trade daquela marca, com o público daquela marca. Começou a ter uma velocidade hoje tão grande de comunicação e de ideias e a economia batendo a porta ali, querendo, poxa, e aí, né, não vai dar certo, que eu achei que as pessoas se desconectaram com aquilo que é mais, eu não digo básico, eu digo que é a base de qualquer marca, que é entender qual é o seu tom de voz. Quando a gente fala de identidade de marca, é a soma de 2 coisas. É a identidade da marca, a identidade visual, aquele packing, né, Perfeito. clássico, e o tom de voz. Quando a marca tem identidade visual e tom de voz, junta tem uma identidade de marca. E aí esse é um grande desafio, né? Muito. Porque como eu tenho várias pessoas escrevendo e falando sobre mim, como é que eu trago isso de uma maneira que eu crio um padrão de comunicação, né? Exatamente. Como é que a marca fala dela mesma?
É por isso que o tom de voz de marca, ele é muito importante, esse entendimento. O gestor que dominar exatamente qual é o seu tom de voz, qual é o seu território simbólico, ou seja, aquele conceito onde ele nunca vai se distanciar muito, mesmo que numa campanha ou outra. Nova campanha não é mudança de posicionamento. É campanha. E aí que tem lacunas que as pessoas se perdem achando, não, agora então vou investir tudo em uma campanha. Não, agora eu vou investir tudo num tráfego pago, sem pensar se a operação suporta, está planejada, está redondinha. E mídias sociais, como é que a marca está falando dela mesma? Né? Perfeito. Os valores daquela marca, né? O posicionamento, as expressões de voz, ou seja, as chamadas que fazem sentido com o que ele entrega lá na ponta. Perfeito. E outra coisa, quando o gestor tem esse domínio, sabe? Eu sei qual é a minha voz, eu sei qual é o meu território, ou seja, eu sei o chão que a minha marca pisa, eu sei o que eu tenho de mais genuíno na minha marca. E genuíno é ser verdadeiro. Não estou inventando toda hora um slogan. Eu digo, assim, como uma pessoa que trabalha, né, desde os anos 90 nesse mercado, quantas vezes os gestores chamavam uma agência e diziam assim, resolve para mim, cria uma campanha. E o pior, a gente ia lá e criava, muito criativos. Só que depois, por isso que eu digo, é de observação, eu comecei a perceber, não funciona. Porque não se mantém, porque não tem autenticidade, não é verdadeiro. O próprio gestor nos seus canais, nas suas pontas, que envolvem daí, né, todo um mapa dentro de cada negócio, que chega, né, desde a produção, ou, né, a modelagem ali do produto até o atendimento, a nossa experiência, que é onde o consumidor vai ter contato com aquela marca ou serviço, está tudo embaralhado, ele não tem aquela base. E é isso que eu falo. Hoje, quem participar do meu momento aqui, né, vai sair com uma, assim, vai poder se reconectar ou pelo menos pensar, ser provocado a pensar qual é a minha base, qual é o tom da minha voz. Porque quem sabe o seu tom de voz não é que sabe tudo, mas percebe o que está fora do tom. Isso não me representa. E essa campanha, esse post, esse discurso, essa legenda. Tudo, exato. Né? Fazer todas as trends não está fora do meu tom de voz. Perfeito. Agora, para ter essa segurança, esse posicionamento, tem que ter o entendimento, que eu acho que às vezes é muito que falta, né, na ansiedade, e no medo e vários outros fatores, né, que com certeza impactam, né, nos gestores, se perdem. Agora, quando a gente tem aquela segurança, baseado em que essa ideia está aqui, está no meu território simbólico? Não, mas de onde tirou isso? Isso é um valor importante para a minha marca e é por isso que eu trato ela na minha comunicação. E vai contratar a equipe, que é o grande gargalo hoje, a dor. Como é que a gente vai ter bons vendedores se quando a gente chama eles, ou talvez a última coisa que fala, ou talvez não fale, é sobre a essência da marca. Aqui nós pensamos dessa maneira, aqui todos os nossos processos têm esse valor. E eu não estou falando de coisa assim, não é assim, é exatamente. O que é importante para ti que está nesse negócio desde o início? O que moldou, por que essa ideia surgiu, o que não pode se perder daqui? Então, é meio que sobre isso. Vai ser um desafio falar em 40 minutos, porque eu falo bastante. Eu queria fazer um comentário que eu achei muito interessante dentro da tua fala, né? Que é eu, muitas vezes, me posicionando como consumidora, né? E assistindo campanhas. Quantas vezes a gente enxerga, por exemplo, marcas fantasiadas? Exatamente. Né? Que tu olha assim e fala assim, gente, aquela pessoa que aparece ali não é o cliente típico daquela loja. Perfeito. Né? Ou aquilo ali não é algo típico daquele serviço. É simplesmente tu quer colar em algo que parece o politicamente correto, que é o que vai agradar mais gente, é o que não vai ser cancelado. Maquiagem publicitária. Viu? E excelente, tu não te conectou. Isso não cola. Quando aquilo, mas não é o que entregam, não é a experiência na ponta. E acaba não conectando com o público, né? Ou não combina nem com o que tu espera, às vezes. Eu acho que o mais triste, às vezes, é que tu não conecta com quem tu pretendia representar naquela imagem e tu desconecta de quem é o teu público, entende? Perfeito. Então, assim, é um jogo de soma zero. Não, de soma negativa ainda, porque você jogou perder. E isso impacta no quê? Na reputação da marca. E reputação é que nem dinheiro.
difícil de conquistar e fácil, muito de, fácil perder. E né? mais, nesses dias eu estava ouvindo uma palestra da Gisele Paula. Né? A Gisele Paula é a autora daquele best-seller que é O Cliente Feliz. Ela é um nome atrás do Reclame Aqui, né? E ele fala sempre uma coisa importante que é o seguinte: reputação é o que os outros dizem de você. Né? Você ajuda a construir a sua reputação ao longo do tempo. Mas no fundo, vai ser sempre o que os outros estão falando de você. É aquilo quando né? o que falam quando tu sai da sala. Sai da sala. Isso, Eu adoro fala essa de frase. ti quando tu sai da sala, né? E agora, só que a gente tem que entender que as pessoas não inventam coisas, as pessoas observam coisas. Isso. As pessoas aprendem coisas e as pessoas observam coisas. E o varejo, que está aqui hoje reunido, tem que entender isso. Então, uma das coisas que a gente vai falar na minha palestra, por exemplo, é essa questão de olhar para os canais que a gente oferece para os nossos clientes. Então, por exemplo, a multicanalidade não é mais uma opção para ninguém, né? Todo mundo tem que ser multicanal. Perfeito. Ser multicanal não significa ter, por exemplo, um e-commerce. Ser multicanal é você ter um outro espaço além do seu ponto físico em que você Exato. possa se comunicar com o seu cliente. Um não anula o outro, né? Não, muito pelo contrário, a gente se complementa. Só que uma coisa que tem que ter claro é o seguinte: a pergunta é, você deixaria a sua loja de portas abertas? Tem ninguém lá dentro para atender ninguém? Não, né? Ninguém faria isso. Então você não pode deixar o seu WhatsApp sem resposta. ninguém atender. Você não Exato. pode deixar o seu Instagram sem resposta. Sem resposta. E é o que acontece muito, né? Essa Isso. semana mesmo, eu tive uma situação onde eu estava tentando fazer a compra em uma farmácia e mandei uma primeira mensagem, demorou 2 horas não resposta, eles demoraram, eu fui mandar, era umas 8 horas da noite, eles me responderam 8 horas da manhã e eles me responderam 8 horas da noite. Então, eu troquei e fui para outra Já pessoa que tava me atendeu, resolvido, né? claro. Isso é muito E comum, aí- né? E aí, Eduardo, a gente se pergunta aqui, né? Tipo, nós estamos num momento em que o crescimento econômico está reduzindo o seu ritmo. Perfeito. Se o crescimento econômico reduz o ritmo, um negócio só consegue se expandir se ele avançar sobre o território de outro, né? Então a gente brinca, né? Na selva, você não tem que ficar sendo um corredor master blaster, né? O melhor de todos. Você só precisa correr mais do que quem está correndo do seu lado, né? Exato. Para deixar alguém ser presa. Então a gente não pode ratear nesse ponto, né? Que é o básico, às vezes é o Isso. básico. Ter todas as informações de como a pessoa compra de ti, né? Quando ela entra lá, por exemplo, no teu Instagram. O básico é da onde tu é, qual é o teu endereço, qual é o teu telefone, como as pessoas compram de ti, né? E às vezes nem o básico, nem a vitrine ali tá feita, né? Isso. E aí a gente precisa lembrar que hoje as pessoas têm uma visão sobre negócios muito mais ampliada do que elas tinham no passado. Perfeito. E o offline e o online, eles se misturam. Uhum. Então, se você tem uma experiência ruim via Instagram, via WhatsApp, é muito provável que na sua cabeça já tenha montado uma experiência ruim sobre aquele varejista em específico. Sim. Então, não adianta a gente tentar remediar, né? Exato, Então, a gente exato. precisa ter atenção de que, no momento que a gente abre um ponto de comunicação, de acesso ao cliente, a gente tem que estar em estado de prontidão com ele. E aí vem Perfeito. outro ponto. Se a gente não consegue estar em estado de prontidão, no ponto de vista de ter alguém lá, do ponto de vista não, mas de ter alguém lá, a gente tem que usar os ferramentais que nos ajudem a isso. A inteligência artificial, por exemplo, que muita gente está muito ansiosa por usar e não sabe como usar, pode ajudar justamente nisso. Nesse ponto, Nesse né? ponto de fazer com que a comunicação seja mais fluida, seja mais imediata, que é essa sensação que a gente sempre busca, né? Quando a gente busca um canal que nem esse, né? Mas isso tem que acontecer, porque senão vai ter um ambiente de frustração, e frustração é péssimo para a reputação, Com certeza. né? Perfeito. E hoje, né, também aqui nesse trabalho, que é o que eu trabalho através das consultorias e as palestras do Sebrae, eu ensino, porque eu mostro esse caminho, fica bem clara a importância das marcas terem o seu manual de tom de voz de marca, porque hoje manual de tom de voz de marca é prompt para inteligência artificial. Perfeito. Sabe? Quem sabe, assim, os seus valores, o tom que a sua marca tem que manter, aquele território simbólico que eu chamo, que eu acho isso muito importante, que eu explico
na hora de criar ali, né, usar de ferramentas que eu acho incrível. Eu passei 25 anos sendo redatora. Perfeito. E agora chega, né, Sim, a agora inteligência chega a artificial. inteligência artificial. Eu achei assim, poxa, incrível, porque nada do que eu desenvolvi, né, e me tornei uma especialista nos últimos anos se perdeu, porque o ChatGPT e outras, né, tantas ferramentas, elas estão aí para ajudar. Agora, a base, né, é a mesma. Tu Sim. tem que saber o que tu quer dela. Tu tem que saber o que dizer, porque tu tem que saber o que a tua voz, o que a tua marca Vai precisa dizer. falar. Sabe- E aí tu pode usar para manifesto, para criar legenda, para ajudar a fazer roteiro de vídeo, só que baseado em fatos reais, que eu chamo, nos teus valores que foi você quem Que colocou, nas expressões de marca e geradas através da tua razão de existir, dos teus valores, do teu Perfeito. conceito, do teu território simbólico e não os adjetivos, né? Meio até Sabe ruins, que eu fui numa palestra do criador da Lu, do Magalu, né? Da Magazine Luiza. E ele fala exatamente isso, que 40 pessoas hoje escrevem pela Lu. Então, se não fosse ter um padrão de comunicação, o tom de voz da marca, Exatamente. cada uma escreveria de uma forma. Então, como eles conseguiram que essas 40 pessoas, né, incorporassem esse tom de voz para que falassem em todos os canais. Exatamente. Né? É isso, é ter esse alinhamento e o entendimento da importância, porque saber o teu tom de voz também eu acho essencial para entender essa questão multicanais. Eu lembro de marcas assim que de uma hora para outra começaram a contratar não CRMs e softwares e RD Station e não sei o quê, sem ter a menor ideia de como é que iriam alimentar, né, com conteúdo adequado cada tipo de formato, sem perder o tom de voz da marca, sabe? E eu já digo assim, isso até já é um passo que eu acho mais sofisticado quem está ativando multicanais com... Eu acho que eu vou provocar hoje as pessoas a pensarem na base, porque isso muda tudo, inclusive quando tu vai apresentar a tua empresa para alguém que vai vir trabalhar contigo. Como é que tu vai falar de uma forma inspiradora se tu mesmo tá tão assim acelerado, pensando em trend, em ferramentas? E para mim já é um passo, né? É ferramenta, tu tem que saber o que tu quer dela. Então, e aí quando a gente fala, né, sobre a voz, né, uma voz muito importante que a gente vai ter em todos os lugares são os nossos funcionários, né? Porque eles são literalmente quem fala da empresa, nem o CNPJ fala, né? Exato. Quando a gente entra dentro de uma empresa, não interessa se é uma fatura, né, R$2.000 por mês, ou se é uma fatura na casa dos bilhões. Aquele funcionário vai ser a cara da empresa para o cliente. A voz, né? da marca. A voz da marca, né? Que, de novo, a gente muitas vezes fica falando essa voz ampliada pelas campanhas, né? Mas a gente tem aquela voz dentro da loja. Né? Que estende o produto, que dá o atendimento e assim por diante. E a gente vai passar por esse ponto, né? A gente precisa controlar muito bem quem a gente contrata. E nós estamos num momento em que todo mundo, em todos os lugares, reclama da falta de disponibilidade de mão de obra. Exato. E a gente está reduzindo níveis de exigência. E ao reduzir níveis de exigência, a gente está contratando pessoas que em outras situações não seriam contratadas. Perfeito. E a gente está tolerando atitudes que em outros momentos não seriam toleradas. Verdade. E isso é um jogo de perde-perde. De novo. Porque perde a loja, perde o cliente. E isso é ruim a médio prazo. Então, a gente vai falar aqui sobre quão importante é treinar as pessoas para entregar um atendimento que a loja espera que ela dê ao seu cliente. E isso tem que ser feito pelo lojista ou pela equipe encarregada por ele de treinar as pessoas. Se a gente simplesmente colocar pessoas dentro das lojas para venderem, elas vão vender com a sua cabeça de vendedor e muitas vezes com a sua própria cabeça de consumidor. E isso, muitas vezes, pode ter efeitos muito negativos sobre rentabilidade dos negócios. A gente, por exemplo, vive num país em que a taxa de juros básica da economia está em 15% ao ano. Só que ninguém aqui dentro consegue financiar qualquer coisa a 15% ao ano. É infinitamente maior. Né? As pessoas, elas se enxergam muito mais pobres, em média, do que elas são de
o costume aqui no Brasil, né, de parcelar as coisas. Sim. Né? Então, eu sempre digo, se você vai numa loja e oferece para o cliente o à vista e o parcelado de igual forma, e você tem um vendedor que estimula parcelamentos mais alongados, num país que tem taxa de juros altíssima, você está jogando fora via financeira o que podia ser seu ganho operacional ali. Perfeito. Só que isso só acontece porque muitas vezes, no momento de treinar um vendedor, você não se atentou a esses detalhes tão pequenos. E aí o que acontece? O vendedor pensa com a cabeça dele de consumidor, com o bolso dele em termos de capacidade de pagamento, e muitas vezes faz um negócio que é bom para o cliente sem ser bom para a loja. E o pior de tudo isso aqui, Maria Eduarda, é quando consegue ser ruim para a loja sem ser necessariamente bom para o cliente. Porque quando você tem um cliente que está disponível para pagar à vista e você oferece para ele um parcelamento e ele aceita o parcelamento, muitas vezes ele não percebe aquilo como um ganho. Ele simplesmente vai na onda, né? E, no entanto, para a loja é uma perda. A outra coisa, por exemplo, que a gente vai falar aqui é a questão do desconto. A gente tem que entender que toda vez que a gente aplica um desconto, a gente está reduzindo margem. E a pergunta é, qual é a nossa capacidade de redução de margem? Dentro de uma loja, os produtos, em geral, não têm o mesmo nível de margem. Então, se você der, muitas vezes, né, o desconto generalizado, unificado, em tudo, e você esquecer que ali dentro, por exemplo, pode ter produtos com margem muito pequena, simplesmente para garantir giro, você pode estar operando vendas que sejam de prejuízo, que não vão ser necessariamente compensadas por outras vendas. Então, a gente repete sempre, né? Desconto só com conta. A gente tem que fazer a conta para pensar que o nosso foco não tem que ser só vender. Sim. Né? A gente não tem que ser só vender. A gente precisa ter negócios rentáveis. Sim. Porque negócios rentáveis é que vão ser negócios que vão ter mais perenidade ao longo do tempo. Eu brinco, né, que fazer receita é bom. Mas eu tenho um amigo meu que é o Guto, que vai falar aqui, né? O Guto Rocha. O Guto Rocha, meu amigo querido, foi meu aluno ainda. Mesmo, que legal, né? Eu digo sempre uma frase que ele ensinou, né? Disse pra mim assim, Patrícia, pode repetir à vontade. Quem gosta de receita é aquele site tudo gostoso, entendeu? As empresas têm que gostar de receita, mas elas têm que preferir a lucratividade, porque é a lucratividade associada a um fluxo de caixa equilibrado que vai fazer necessariamente o negócio ficar em pé. E falando em lucratividade, esse também é um dos temas da tua palestra, né? Tu vai trazer algumas estratégias de como lucrar mais. Tem como dar um spoiler aqui pra gente? Com certeza. A primeira parte da palestra é falar só vende quem entende. Mas a gente quer também que as pessoas lucrem, né? E só lucra quem entende. Então, a primeira coisa que eu vou falar é o seguinte. A gente tem que entender que num país de juros altos, que nem a gente tem, formar estoques é fundamental para saber quanto dinheiro a gente vai ter em caixa ou não. Então, o que é produto caro? Produto caro é produto que não vende. Então, se você tiver um estoque que gira pouco, você vai ter problemas. A gente passou por períodos que a gente precisava ter estoques muito elevados. Vamos lembrar da época da pandemia. Exato, era muito difícil acessar e tudo mais. Mas nem todo mundo tem estofo para aguentar estoques muito elevados. Então, não adianta ter estoques gigantescos e pedindo dinheiro emprestado para capital de giro no sistema bancário brasileiro. Isso não dá para fazer. Tá? Outra coisa que tem que entender é que você tem que oferecer ao seu cliente uma condição que fique boa para ele, mas que fique ótima para você. Por quê? Porque a gente pode até sobreviver com um tempo com prejuízo, mas com fluxo de caixa desequilibrado não tem jeito. Outra coisa, propaganda traz receita, mas o que faz lucro acontecer é CRM. Eu preciso conhecer o meu cliente para oferecer coisas para ele. Então, por exemplo, eu tô te olhando aqui e tô encantada contigo nesses vermelhos e dourados aqui. Tu tá hipnotizante, Maria Eduarda, tá? Então, por exemplo, se eu te conheço e vendo pra ti e vejo que tu comprou uma roupa toda vermelha e botei lá no meu CRM e vem alguém e diz assim, eu vim procurar um presente.
Um presente para quem? Uma mulher morena. Quem é que é essa mulher morena? A Maria Eduarda. Ela é nossa cliente aqui. Vamos dar uma olhadinha no que ela já comprou. Se eu vejo lá que tu tem preferências por roupas vermelhas, que tu usa, por exemplo, bijuterias douradas, acessórios em geral dourados, a pessoa que compra com muito mais, por exemplo, né, confiança. E quem compra com mais confiança compra tickets maiores. Né? Então, a gente precisa de CRM para ser orientador de vendas. Por exemplo, se você consegue ligar para o seu cliente e dizer, olha só, você já reparou que faz um ano que você comprou tal coisa aqui? Por que você não volta e vê as coisas que a gente tem aqui para te oferecer? Ficou tão bem aquilo que você comprou aqui com a gente. Não, é uma forma de se comunicar, criando muito mais intimidade e aderência com o seu cliente. Então, a gente vai falar sobre estratégias que, de novo, são simples e aplicáveis a todo e qualquer negócio. A gente vai falar de algo que a gente pode pegar uma marca de bilhões que fazendo vai funcionar, e aqui a empresa que é pequenininha, de bairro, que tem mal e mal uma saleta, que também pode implementar e fazer acontecer. Que bacana, Patrícia, muito legal. Valéria, para a gente ir finalizando, né, me conta um pouquinho, não sei se tu tem algum case que tu possa trazer de como implementar, né, alguma marca que tenha implementado a questão da voz da marca e tenha conseguido bons resultados, né, e como o pequeno varejista pode começar a implementar isso na sua empresa. Não, sem dúvida. Eu tenho aí uma experiência, né, via Sebrae, tratando desse assunto. Eu atendi 100 empresas em um ano. Meu Deus, que loucura. Falando sobre isso, empresas que estavam muito perdidas, obviamente vindas, né, de situações, né, foi ali logo após a pandemia. Então aquilo gerou, né, realmente uma demanda, assim, né, um gargalo imenso nesse sentido, as pessoas ficarem perdidas e desesperadas, né, fazendo qualquer, né, receita milagrosa, assim, na comunicação, o que é um erro enorme. Eu trago, sim, inclusive, um case muito inspirador, que é de uma marca de cosméticos gaúchas, que eu apresento justamente porque num tempo muito curto, né, ensinar para as pessoas, provocar elas a pensar, né, num método ali que é de construir o seu próprio manual de tom de voz. Eu acho fundamental ter um case inspirador para as pessoas verem o passo a passo, né, desse penso, né, desse exercício que eu vou fazer, o que ele rende. Então eu trago um case, né, de uma marca gaúcha chamada Aluminier, que é uma marca que claro, iniciou já com essa possibilidade, né, de ter esse planejamento, de pensar antes. Mas o que aconteceu? Eles tinham tudo isso certinho, mas eles não tinham a prática, o know-how. Então, quando alguém chega, mas a gente já está há 15, 10, 20 anos no mercado, a gente não fez isso na época, eu digo, não tem problema, porque para eles também só... Né? Eles também estavam achando, não, a gente tem todo um planejamento estratégico incrível, sim, temos todo o nosso manual de identidade, o manual de tom de voz, está tudo certo, temos, né, nossas linhas de campanha, nossas estratégias definidas de online, presencial e tal, mas aí eles foram a campo, né, começar e tiveram todas aquelas dificuldades que os empreendedores têm, né? Perfeito. Com mão de obra, com mercado, né, enfim, com dinheiro. Então, eu trago esse case que mostra o quanto essa empresa se conectou com as pessoas baseada nos valores que motivaram a criação dessa marca. Ela surgiu inspirada por uma vivência desses empreendedores que já vinham da indústria de cosméticos, só que de uma grande empresa nacional, multinacional. Eles disseram, não, a gente quer ter a nossa. A gente quer ter um produto ainda melhor. Então, eles começaram a me contar aquilo. Hoje, se você comparar o nosso creme hidratante com o da marca principal, aquela marca parece água. Aí eu já comecei assim, nossa, que mais? E eles foram contando e fazendo, então se estabeleceu ali, né, todo uma clareza, sabe, dos valores, dos diferenciais. E o que é valor de marca, né? Aquilo que é muito importante sempre para a marca, para ela ter linha editorial para depois falar sobre isso e se conectar com as pessoas. Então, assim, tem case, sim, tem muitos resultados, assim, também de o quanto a marca, sabendo com quem ela quer se conectar, o quanto ela explora esses valores. Por isso que eu chamo assim, o que a gente faz com os valores depois? Transforma em linhas editoriais de conteúdo. Perfeito. Transforma em repertório de marca.
né? O repertório que das marcas, Para trazer isso em conteúdo. hoje a gente vai criar assim a base para a construção de um repertório que se conecta, que explica, inclusive isso que você falou, Patrícia, que eu acho muito legal, que é assim, até para explicar a política de pagamento de uma marca, tem que ter um tom de voz que faça sentido, né? Se a marca ela não é um valor muito importante para nós, né? A intensidade, botar amor, carinho, tudo que a gente faz e personalizado, que é uma palavra aqui, né? Vamos falar, né? Personalizado, a pessoa daí dá um oi no WhatsApp e ninguém responde. Sim. Ou dá um oi, vem um robô e te responde. Cadê o personalizado? Personalizar também é focar na equipe que ela esteja ciente dos valores daquilo que é importante para a marca. Baseado nos que valores. Ela consiga passar isso, né? Que foi o que a Patrícia falou também. E deixar essa equipe inspirada. Eu adoro aquela frase, as pessoas amam comprar de quem ama vender. E eu acho que é isso que está faltando também, as pessoas serem mais inspiradas, surgirem novos vendedores, vendo essa lacuna, né, de vendedores e consultores de vendas como uma grande oportunidade de fazer um trabalho, porque não é só vender, é se conectar, é falar sobre a marca, é promover a experiência, é mostrar o produto com brilho no olho, é ter repertório sobre o produto. Perfeito. A gente fez, eu comento sobre isso, espero que dê tempo, porque minhas palestras têm 2 horas, mas hoje é 40 minutos. Hoje é 40 minutos. Mas a gente fez já fiz muito do lado de cliente. Vamos fazer um cliente oculto aqui. Vamos perguntar para essa loja, essa marca que é uma super brand, aquela coisa bem... E o comportamento aquele de rede social. Quanto custa? Tipo, respondendo um stories. E como tem é que tu responde, marca que responde assim, ó. Olá, fulana. Em primeiro lugar, não precisa atender. Tananá. Essa peça é feita em seda pura da coleção tal. Vai explicar, e não só tal valor, não né? tem nada mais triste do que entrar numa loja e pedir o preço e a pessoa entregar o quê? Só o valor. Só o preço. R$1,99, R$2,99. Tu nem sequer vai saber das condições de pagamento ou de todo, né? Enfim, o que aquela marca teria para entregar, porque as pessoas deixam para quê? Para quando tiver no caixa. Quantas pessoas não chegam até lá? Exato. Né? E, enfim, é muita coisa, assim, eu sou muito empolgada de falar nisso, porque é aquilo... Tendo esse entendimento da voz da marca, eu acho que a pessoa fica assim mais sólida para aprender e absorver tudo que existe hoje, né, de estratégias para serem aplicadas. Mas tu precisa, às vezes, dar um passo para trás e se reconectar com o que a tua marca precisa falar e que as pessoas não sabem sobre ela. E às vezes é muito simples. Às vezes eu pego um review ali, a pessoa sequer tem no seu perfil do Instagram um link de contato ou endereço ou, Sim, às vezes ou básico, os horários da loja. Ah, não, mas está nos destaques. E tu vai lá, tem 500 mil destaques. Ninguém quer ficar perdido, né? Então a marca tem que ter voz, tem que ter conexão, e para se conectar, a marca tem que saber falar dela mesma, sabe? E no tom que faça sentido e seja real com o que ela vende, com o que ela oferece e o que é importante para ela manter. É que nem aquela nona que vende uma receita de bolo. Se deixar muito, né, um cara de fast food, perde todo o sentido. Se deixar a maquiagem e o deslumbre, né, só publicitário, né, ou agora os IAs, né, se não souber exatamente se aquilo se conecta, né, com a tua marca e o que tu tem que falar, tu tá afastando e não se conectando, né? Isso aí. Patrícia, pra gente finalizar, né? Tu falou muito sobre gerações. Uma dica para o varejista, para ele aplicar isso e saber lidar com esses diferentes hábitos de consumo que a gente está vendo agora. Vamos lá. Essa frase, né, que tu repetiste aqui, tu falaste aqui, vai ser uma frase que eu vou repetir, né, lá, né? As pessoas amam comprar de quem ama vender. Só que tem amores que são melhores que outros, né? Tem formas e formas de amar, né? Exato. Então, assim, ó, a gente gosta do amor confortável, né? Então, o que significa isso? A gente tem que começar a fazer adaptações dentro dos ambientes das lojas. Então, se a gente está vendendo para um público que é cada vez mais envelhecido, né? Se a gente tem uns ambientes que são menores, a gente tem que
proporcionar conforto para aquela pessoa que compra. O que a gente sabe? Que compras mais demoradas levam a tickets maiores. Então, vamos pensar na parte, por exemplo, de lojas de roupas. A gente vai ter que pensar em provadores, em que tem espaço para as pessoas sentarem. Ah, mas vai roubar chão de loja. Você não quer área, você quer venda dentro de área. Então, se você conseguir fazer um provador, que é onde a mágica acontece, né? Adequado às condições daquelas pessoas que estão indo provar, você vai aumentar o seu ticket. Legal, uma dica super simples, mas que com certeza vai mudar muito, né? Continuando na parte da roupa, por exemplo, né? A gente vai mudando com o tempo o nosso corpo, certo? Certo. Só que a gente demora muito tempo para entender que o envelhecimento age sobre nós e que isso é natural. Não é verdade isso? É verdade. É natural. E às vezes a gente tem padrões de beleza muito plastificados e agora mais ainda com a questão dos filtros e assim por diante. Então, dentro das lojas, de roupa principalmente, a gente tem que cuidar com luz dentro de provador, com espelho dentro de provador. Porque se a gente tiver pessoas lá dentro que fiquem mais atentas ao seu corpo do que aquilo que elas provam, elas vão comprar menos. Então, vou ter que ajustar. Se eu vendo parte de alimentos, eu tenho que entender que as embalagens têm que começar a ser menores. As pessoas estão ficando mais com famílias menores e morando mais sozinhas. Vocês sabiam que 40,5% das pessoas que moram sozinhas no Brasil têm mais de 60 anos? Que loucura! A gente está envelhecendo e envelhecendo sozinhos. Então, as embalagens precisam ser menores. A gente precisa dar essas oportunidades de pessoas comprarem produtos em quantidades menores. Porque isso é importante em termos de validade, assim por diante. Então, são pequenas adaptações que, dados a mudança que a gente está tendo na forma das famílias e na idade das pessoas, vão impactando em outras coisas também. Se a gente não fazer as adaptações necessárias, a gente perde o bonde da história. Que legal, gente, tô inspirada, espero que vocês também sejam inspirados e que possam sair desse podcast com muitas dicas práticas para começar a colocar no varejo, colocar todas essas dicas que a gente viu aqui. Gurias, muito obrigada, Patrícia, Valéria, foi um prazer estar aqui com vocês e vocês fiquem ligados no Sindicast, que a gente está gravando esses episódios direto do 7º Simpósio Estadual do Varejo e fica ligado que tem outros podcasts vindo por aí, se liga nos próximos que a gente vai estar por aqui. Muito obrigada pela tua atenção e até o próximo. Tchau, tchau.